Gente, olha a situação. A Fernanda, ela tava criticando a produção do reality e tava também criticando a Beatriz, né? E o Davi ouviu isso, não gostou nada e começou a bater boca com a Fernanda. A situação foi tão caótica que as coisas não acabaram muito bem não, gente. Assista o vídeo até o final para vocês entenderem melhor essa história. Mas antes, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e acione a notificação. Vamos começar por etapas. Vamos começar com as críticas de Fernanda, né? Ela estava dizendo que a produção do reality passa pano para Beatriz porque a Beatriz vende. Ela vende propaganda. Por isso que a produção passa pano para ela. Por isso que a produção gosta dela. Por isso que a produção ama ela. Ela estava dizendo isso, gente. Por isso. Bom, o Davi estava passando e ouviu, né? Ele passou umas 2, 3 vezes. E aí ele ouviu essa conversa e aí ele parou para conversar com a Fernanda. E ela disse assim mesmo, Fernanda, né, disse para Davi: algum problema, Davi? O que tá acontecendo? Você parou assim na minha frente? Você queria dizer alguma coisa? Davi disse: queria sim. Eu acho que o que você está fazendo é inveja. Porque Beatriz aqui é uma pessoa que brilha, exala felicidade, exala harmonia. O que você está fazendo aqui é inveja, sabe? Eu achei que você está querendo prejudicar a Beatriz. Ela pode fazer o que quiser aqui. A produção gosta da gente. Você é inútil, você não faz nada. E aí Fernanda diz: olha quem fala, que fica o dia todo no quarto e não faz nada. Não vi você fazendo uma grande movimentação nesse jogo. Você pra mim não cheira nem fede. Pra mim você não faz nada aqui. Pra mim o que você faz não me afeta em nada. Por exemplo, agora mesmo que você está me dizendo não me incomodou nem uma vírgula. Eu não tô nem aí pra você. E aí o Davi diz: piorou eu. Não tô nem aí pra você também. Não tô nem aí pra sua cara. Bom, eu vou comentar sobre o que eu acho sobre esses últimos acontecimentos. Vou dar minha opinião sobre essa treta, tá bom? Assista o vídeo até o final pra vocês entenderem melhor essa história. Bom, gente, existe duas versões para essa história. A primeira versão, onde Fernanda é uma pessoa exagerada, não deveria se meter na vida dos outros, que é uma pessoa extremamente desnecessária. E o que ela tem a ver com a vida de Beatriz? Está com inveja? Tem essa versão, né? A versão mais aceita, né? Seria a versão onde a gente critica esse comportamento de Fernanda, né? Onde ela está se metendo na vida onde não é dela, num assunto onde não é dela. É um assunto de terceiros, um assunto de Beatriz com a produção. Até mesmo Fadas com a produção, Grupo Fadas com a produção. E ela não tem nada a ver com isso. Só que a segunda versão, ela é mais interessante, ao meu ver, né? É uma segunda versão onde eu vejo a Fernanda certa. Porque se você tá no reality onde todo mundo ali tá no pé de igualdade, não tem ninguém mais favorito e você vê uma participante com um favoritismo, com alguma coisa que a produção vem fazendo, que tá chamando atenção, proteção além do normal, sabe aquele negócio não intocável, aquela pessoa sempre faz coisa errada e não acontece nada, e você fala, pra mim isso é uma tremenda de uma atitude, sabe? Louvável. É uma atitude assim admirável, porque ela foi lá e enfrentou a produção do reality, além de enfrentar o próprio Davi, que é considerado como favorito da edição. Isso está escrachado. Isso aí eu não preciso nem dizer a vocês que todo mundo já sabe que Davi é favorito. Eu não precisa nem falar isso, né? A gente observa o tratamento que ele tem. Se Beatriz já tem esse tratamento todo, imagine Davi, né? É porque ele não quer dar o braço a torcer, não quer entregar os pontos, mas fica sempre com aquele discurso de tentar reverter tudo e tal. A Fernanda também, o Bilal também, mas a Lady já enxerga que ele entregou os pontos. Já enxerga ela entregando os pontos, decretou que o Davi é campeão, não tem nada a ser feito. A gente observou isso. Mas Fernanda e Bin Laden não. Eles estão focados, ainda acreditando que pode tirar esse prêmio de Davi. Mas essa discussão aí, eu não acredito que tenha um lado certo e um lado errado. Pelo menos nessa parte de Davi aí, dessa discussão aí, não. Eu tô do lado da treta, como eu falo pra vocês. Eu tô do lado da treta. Porém, é interessante isso aí, é interessante, porque faz a gente ficar pensando, pô, que lado a gente tem que escolher, velho? Que é o lado do certo, o Davi é o certo, favorito, Fernanda que é o errado, que tava um dia desse falando coisas absurdas. Que lado a gente tem que escolher? Eu costumo dizer assim a vocês que eu não gosto de escolher um lado. Não gosto de escolher um lado, de decretar esse lado como algo que
é o certo absoluto. Eu gosto sempre de observar de fora e analisar friamente. Porque, por exemplo, eu poderia montar um discurso assim perfeito para essa primeira versão que eu citei para você aqui agora, onde eu explico para vocês que Fernanda tá errada, né, se metendo na vida de Beatriz e tal. Querendo um negócio bem perfeito, né? Porque quem tá com o lado ganhando é a espada. Favoritismo absoluto de Davi, tal. Tem uma pequena parcela do público que não gosta de Davi. Poderia montar um discurso perfeito aqui para dizer que Fernanda não deveria se meter na vida de Beatriz, que ela é mal amada, que não sei o quê. Mas a real mesmo, é que se a gente tivesse lá naquela situação, a gente tivesse vivendo aquilo ali, a gente também ia achar ruim, a gente também ia reclamar. Então eu estou analisando por essa questão aí, por esse momento específico. Não estou analisando a trajetória de Fernanda e estou crucificando ela pela trajetória e esse momento. Estou analisando ela por esse momento em específico, aonde ela critica esse comportamento da produção e acaba ali colocando Beatriz no meio, porque é uma pessoa que realmente está sendo beneficiada pela produção, assim como o Davi também. Então assim, eu me coloquei ali naquela posição, vivendo aquele momento ali, e eu entendi que é sim plausível a Fernanda falar isso, porque tem sim fundamento. Então eu quero que vocês entendam isso, que não é que eu tô torcendo pra Fernanda, é porque essa situação aí é mais plausível eu encarar esse lado aí, ao invés de encarar o lado, a Fernanda é mal amada, tá com inveja e tal, porque não tem muito sentido, porque a Fernanda nem olha pra cara de Beatriz durante o dia. Eu até achei surpresa ela chegar pra Beatriz e pedir desculpas, e dizer que não foi isso mesmo, não foi, ela não deu risada dela, ela não pediu desculpa não, mas dizer que não deu risada e tal, dizer que não foi isso que ela fez, que ela pisou na bolinha por isso que ela deu risada. Eu achei uma surpresa, porque ela nem olha pra cara de Beatriz. Então assim, esse lance aí não é colar muito, tá bom? Mas eu comentei demais, vou ficando por aqui, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, tchau, tchau.